Uma das motivações também de querer contar o mundo, querer recontar esse mundo que foi contado, né? Tanto sobre a história da ancestralidade preta e tudo mais, é uma frase do Tupac, que é sobre Thug Life. Ele fala Thug Life e traduz com: o ódio que você semeia nas crianças volta para você. Então foi muito ódio semeado nas crianças, né? A gente vê a revolta em todos os lugares possíveis, dentro da escola ou fora da escola, sabe? Essa revolta ela pode aparecer de muitas formas. Então, aparecer dessa forma, como uma super heroína negra, malandrona, é uma forma de mostrar que algo que foi marginalizado é lindo. É lindo, nós somos lindos, nossa cultura é linda e a gente tem que recontar mesmo para poder tentar curar um pouco desse ódio que foi plantado nas crianças. Meu nome é Gabi Santos, sou uma contadora de histórias e a minha persona, ela atravessa histórias que também me compõem. Então, eu sou de uma família de professores, de mestras, pessoas que trabalham com a palavra, mas eu nunca me identifiquei com esse lugar da educação formal, da escola, da questão assim, sentar bonitinha. Eu sempre fui mais do livro, da biblioteca, da rima, da poesia, da música. E isso me afastava dessa educação tradicional que tentou impor na gente. E eu me identificava muito com as loucuras, com os loucos, com os manicômios, com esses lugares, não lugares, que também colocaram a gente no passado, né? Se você pensar, tem um termo para isso, que é drapetomania, que era o medo, na verdade, a doença das pessoas que tentavam fugir da sua condição de escravizado. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, eu sou isso. Vamos ter esses títulos? Então é isso, eu sou uma drapetomaníaca que queria fugir, que queria escapar. E aí eu vejo em Estela do Patrocínio, Bispo do Rosário, pessoas que foram tidas como loucos, absurdos, e eram pretos, que foram vistos como os louquinhos da praça. É triste a situação que a gente se encontra. Por exemplo, Lima Barreto, que também foi preso na sua loucura. Eu estudava ali na UFRJ e andava por aqueles prédios, por aquele palácio universitário, e só pensava, aqui foi um hospício, aqui foi um hospício, aqui foi um hospício. E abraçar essa loucura me garantiu uma existência. Por isso que eu abracei essa persona e chamo Será. Porque não é o que foi, nem o que vai ser, nem o que é, mas é o será existindo em mim. Sou de São Paulo, então é engraçado como a história se repete no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Por isso que Mulheres Pretas Contam o Mundo. A minha persona se chama Aie. Aie em Yorubá significa terra. Eu sou a Paixão MC. A persona ela foi criada para poder resgatar tanto a minha história quanto o que eu acredito, quanto a história do meu povo em si, né? Eu sou rapper, eu sou poetisa, então eu rimo, faço poesia, canto e conto história, porque é uma pesquisa da minha ancestralidade, uma pesquisa para entender o que o mundo ainda faz com a gente, né? Então é interessante a gente estudar a história do nosso corpo, estudar o que fazem com a gente ainda, porque senão a gente só fica nesse lugar de louco até hoje, né? Com toda uma genialidade para poder botar para fora, que ainda é invisibilizada, que ainda é marginalizada. E pensando, né, em resgatar esse respeito, pensando em construir algo que falasse tudo isso que eu penso, toda essa construção de artista, nasceu a Aie, né? Eu sou muito devota de Yansan e de Obalu Aie, então eu trago um movimento com a dança, com essa coisa, né, pensando nessa filosofia de movimentar a voz, né, também, tipo, tentar botar para fora sabe, que o grito seja o trovão riscando o céu, sabe? E a questão do pé no chão sempre, porque é o chão que conecta a gente com os ancestrais. Na minha apresentação eu falo que eu sou broto de favela, porque eu sou favelada, sou cria da favela de Senador Camará, moro na Vila Aliança. São favelas ali bem do lado, tipo, a gente passa tudo andando, então eu chamo de Complexo da Coreia. É através do encantamento que o nosso trabalho funciona. O trabalho com as crianças que estão lá naquela nutrição, possibilitar outras formas de existência. Quando eu falo, olha, eu existo e todos nós podemos existir. Quando a Sinária fala sobre essa inspiração griot, não é exclusivo de um corpo preto. É de qualquer corpo que esteja constituindo e compondo essa história de Brasil-nação. Porque o que é o Brasil se não um grande projeto? Não existe Brasil. Aqui foi uma cidade inventada. E a gente está em invenção desses Brasis todos os dias. E eu escolho inventar um Brasil que eu possa viver. E que mais de mim possam viver.
que todos nós possam viver. E aí, cada vez mais é agregar, porque não é um grupo de contação de histórias, a gente é uma coletiva. E é uma coletiva que todo mundo que se sentir parte, pertencente, é também para compor. A gente precisa garantir uma lei. Existe uma lei hoje em dia em vigência, que é a 10.639, que fala sobre resgatar tradições afro-brasileiras e indígenas nas escolas. E elas não são valorizadas, nossas crianças não estão acessando. E aí a gente precisa falar sobre garantia de direitos, garantia de identidade. Essa lei garante identidades, para que as crianças possam saber e escolher quem elas querem ser, mais do que a gente pôde. Seria mais fácil se tivessem caminhos facilitados, né? Educadores pensantes nisso. Sim, é importante o trabalho que a gente exerce nas escolas, ele também... A questão da persona, a questão das histórias, ela nos traz como super-heroínas negras, como seres mágicos, diferentes, mas que estão aqui nesse mundo aparecendo para uma criança que nunca viu, que nunca se viu nesse lugar de potência, nesse lugar de magia, nesse lugar brilhante, sabe, de encantar os olhos das pessoas. Ela pode se ver de uma outra forma. A malandra, ela é a super-heroína da favela, né? O samba, toda a malandragem que trouxe esse arquétipo, foi feito por favelados, foi feito em cima do morro, né? Vou descendo o morro e dizendo um belo ditado: é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Mas estamos aí trazendo esse resgate de beleza, sabe? De encanto, de encantamento, realmente contando história, mostrando que a gente sabe do que fala, que tem que saber do que fala, mas a gente também sabe o que representa. Então é sobre que outras criancinhas faveladas possam me ver com os olhinhos brilhando, pensando: caramba, tem magia aqui no sul. Olha que lugar maravilhoso, olha que lugar lindo, cheio de ressignificado. É muito bom fazer parte dessa história também, de ter atravessado e ver que a tecnologia chegou aqui, que eu posso andar livremente aqui e gritar e fazer, e que meus ancestrais estão vivos em mim, e a gente vai rodar. Porque esse é o poder da palavra, esse é o poder da resistência. Nada nos foi dado. A gente ainda tem que resistir e estamos resistindo e resistindo. Mas com o bem viver. O bem viver, eu acho que é a chave da loucura. Sim, essa busca, né, de se validar para poder viver bem. Sim. Eu amo essa loucura é linda. Viva a loucura, não é mesmo? Viva a loucura. Se vestir de resistência Sim. também é encarar o preconceito na sua forma mais pura, que é o olhar. Sim. Toda intolerância, todo ódio começa a partir do olhar. O olhar do isso não sou eu. Tipo, como você ousa apresentar? Como você ousa vir de macumbeira para a minha escola? Isso é macumba, sua bruxa. Porque o preconceito não é óbvio. Ele não é, já foi o tempo onde chamar de nomes absurdos cabia. Hoje em dia é só a falta de acesso mesmo. A gente entender que vão chamar a gente todos os dias de novembro, mas vai chegar março e a gente vai estar sem trabalho. Vai chegar abril, maio. Maio a gente vai ter trabalho porque dia 13 de maio, libertação. Mas aí vai vir as outras datas e o trabalho vai cessar porque as nossas pautas não são recorrentes, não são parte do plano pedagógico. Até a gente estudar a BNCC e ver que na expressão artística você precisa ter, a gente traz poesia, a gente traz a conexão com os instrumentos, então oralidade. Tem a oralidade, a questão do discurso, então tudo isso a gente contribui para a educação formal com base, até na própria base do currículo comum, e a gente sabe disso. E aí que a chave vira, porque a gente sabe que tem validade o trabalho que a gente está fazendo. Não, a chave vira quando a gente é preta e formada, né? Também. Ai, meu Deus! Que chega oi, uma moça formada e vem fazer esse trabalho. Tudo bom com você? Bom dia. Bom dia, bibliotecária presente. Bom dia, professora atuante. De literatura presente. E é sobre a gente ressignificar as projeções, as profissões, ó, as projeções vindo. Mas é isso, se você vê profissionais fazendo de outra forma, porque o que a gente faz é mediação de leitura. Isso que eu faço é mediação de leitura. Só que eu não faço a mediação de leitura a partir do livro apenas. Eu dou os elementos do que a gente tem como bibliografia e vocês vão poder pesquisar tudo. Tipo, isso aqui é um livro aberto vivo. Isso aqui mostra
todo o espaço. Você navegando por esse espaço, você vai acessar cada ponto que a gente está falando. E essa é a mediação que me contempla, a mediação do território, a mediação da vida. Tipo, a gente precisa sair das telas, a gente precisa parar de ficar parado. O movimento é o que gera também a ação que muda. Sim, a gente está contando o mundo aqui, realmente. Mulheres pretas contam o início. Nossa, o início. Isso é tudo. Mas, gente, você acha que essa mulher não é histórica? Ela tava na câmera, tá? Vou filmar o pé. Então, como é que eu aprendi? Para mim, esse projeto é a cura da minha criança interior. Eu não tinha representação de mulheres como eu, dançando, cantando, bamboleando. Então, ser uma mulher preta que conta o mundo é resgatar e falar que eu também posso e que meu corpo também é um corpo atuante. Como diz Beatriz do Nascimento, protagonista da minha própria história. Para mim, tem uma coisa de resgate de uma cultura periférica que eu já cultivei e comecei a ver na escola. Não sei se todo mundo lembra do momento do chora bananeira chora, chora bananeira, meu amor, não vai-se embora, nas viagens de passeio da escola. Então são momentos onde a gente desde sempre improvisa, sabe? Desde sempre brinca com as palavras, desde sempre faz música assim, só para poder animar o dia mesmo. Então, além, né, desse resgate dessa criança, também é um resgate dessa criança que gostava de brincar e fazer rima na escola e improvisar do jeito que dava, sabe? Então, tipo, é o resgate dessa cultura. E virou a persona Iê, como virou a persona Será, e ainda tem uma outra persona muito maravilhosa que é a da Nomai. Sim. E a Nomai, representando ela, é não mais a dor, não mais o sofrimento, não mais o preconceito aos que virão e aos que vieram. E ela fala também não mais a tecnologia, mas é não mais a tecnologia que escraviza, e sim a tecnologia que nos liberta. Contar histórias é uma tecnologia ancestral. Sim, né? A gente ainda tem esse trampo com inspiração griot, então é literalmente trazer o corpo, a memória e a sua própria verdade para a construção do personagem, para trazer ele para essa cena. Então é uma parada que funciona com uma verdade muito grande, tipo, atravessa a gente, atravessa os outros, tá todo mundo chorando no final, porque é feito literalmente com a nossa melhor parte, é tipo feito para essas melhores partes, para os pequenininhos que tem dentro da gente. Também a gente usa, né, a nossa voz para fazer protesto, obviamente, porque não tem só a parte lúdica, né? Isso aqui também é um movimento de protesto. Estar com o corpo dessa forma é protesto, né? Porque nós, como mulheres pretas, só de andar na rua, a gente já tem essa questão do olhar, tanto do sexualizar quanto do animalizar. E a gente chegar com esse protagonismo de narrativa, a gente que escolhe as histórias, a gente que analisa elas e vê como que a gente vai contar a partir da nossa ótica pessoal de personagem construído. Então, é muito lindo, é um trabalho lindo. Aí eu nado, vou falar lá, ó. Fora que o nome, né? Dizer que somos mulheres pretas que contam o mundo remete às nossas ancestralidades, mas também ao ventre preto que deu origem a tudo do mundo, a mãe natureza, ao ventre que é a própria terra. Então, ser uma mulher preta é um ato político, e por isso que eu trago isso tão forte, desenhado na pele. Preto é um ato político. Se eu for falar da minha religiosidade, mais do que religião, mais do que partido, é ser preta. E contar histórias pretas é também, né, propagar para a memória, é uma forma de manter essa memória viva. A memória do que a gente passa, a memória do que a gente já passou e a memória da beleza da nossa cultura. Então, ser mulher preta contando o mundo é Vida louca, coisa meu, linda. vida louca. A maluquice em pessoa, a loucura, o protesto, o grito de libertação. É sobre isso tudo. Deusa da igualdade, salve, salve o sol que raiou, difundindo a liberdade. Quebrou-se a cadeia
da nefanda escravidão. Aqueles que oprimias, hoje terás como irmão. Quebrou-se a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que oprimias, hoje terás como irmão.